Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito das pessoas que sucumbiram ao pecado e tiveram suas mentes cauterizadas. Isso é algo em que Paulo fala na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, Paulo fala a respeito das pessoas que nos últimos tempos teriam a sua visão completamente distorcida da realidade por conta de sucumbir a pecados. Então, quanto mais nós estamos em pecado, quanto mais nós estamos longe do arrependimento e longe da presença de Cristo, mais cauterizada fica a nossa mente, porque nós acabamos não tendo essa sensibilidade do que é certo e o que é errado à luz da Bíblia. Nós não enxergamos a verdade que liberta. E eu particularmente tenho um testemunho a respeito disso, pois como eu já disse em alguns outros vídeos, eu não nasci em um berço cristão, então eu fui ter o meu relacionamento com Cristo em uma evolução ao longo da minha vida. E para mim foi muito nítido, a partir do momento em que eu comecei a buscar a minha santidade, a buscar o meu relacionamento com Cristo como verdades absolutas até então para mim, se tornaram completamente mentiras ao longo da minha caminhada. Então, antes o que eu via como certo, o que eu via como prazeroso, hoje eu vejo como que é algo que não me serve, que não me cabe mais. E isso foi através da minha santidade. Então, Paulo fala a respeito disso. Ele fala que quanto mais em pecado nós estamos, menos enxergamos a verdade que liberta. O pecado, ele literalmente coloca vendas nos nossos olhos. A nossa mente é a nossa bússola, que nos dá a capacidade de enxergarmos o certo e o errado, a julgarmos pela reta justiça. Quanto mais temos a nossa mente em Cristo, mais conseguimos julgar corretamente a reta justiça e não pela aparência. A partir do momento que sucumbimos a pecados, a nossa mente acaba se tornando cauterizada e nós perdemos a sensibilidade. Consequentemente, acabamos fazendo coisas que aos olhos de Cristo são abomináveis. E na Bíblia há exemplos disso. Por exemplo, Caim, por exemplo, a Dalila, por exemplo, Herodes. Existem vários personagens na Bíblia que tinham a sua mente completamente cauterizada. Jezebel, porque cometiam muitos pecados, então eram completamente afastados da sensibilidade de ter uma consciência limpa. Quando você tem a mente cauterizada, você não se importa em fazer mal às pessoas, você não se importa em prejudicar para tirar vantagens ou para simplesmente ver o seu próximo sofrer. Quanto mais mente cauterizada você está, mais em pecado você está, mais a sua mente se torna cauterizada e menos você enxerga a verdade que liberta. E isso faz com que a gente também enxergue muitas coisas de formas distorcidas. E ao longo dos últimos anos nós temos visto muitos valores serem completamente invertidos na nossa sociedade e as pessoas enxergarem aquilo como algo comum, como algo normal, normalizar. Hoje é muito relativo, o bom virou mal e o mal é bom. Hoje a gente consegue perceber nitidamente que os valores estão completamente invertidos porque se tornou a geração da relatividade. Tudo é relativo. Não existe a verdade e a mentira, não existe o certo e o errado, não existe o bom e o ruim. Vivemos em uma sociedade que hoje é tudo relativo e isso fez com que as pessoas realmente distorcessem completamente os valores em que elas vivem. Consequentemente, aquelas pessoas que estão com a mente cauterizada, elas acabam abraçando essas ideias, elas acabam abraçando essa nova realidade imposta à sociedade e acabam se introduzindo nessa cultura e levando a situação e indo de acordo com todas essas coisas que antes eram totalmente abomináveis e hoje são certas. Então, quanto mais em pecado nós estamos, menos nós temos discernimento, menos a nossa consciência funciona como uma bússola para nos guiarmos no que é certo e no que é errado. E aí,
Quando os fatores externos vêm, nós estamos muito mais suscetíveis a abraçarmos as novas ideias, as novas ideologias que estão totalmente contra o que Deus nos ensina na Bíblia. E aonde eu vejo isso muito fortemente, que foi aonde eu também tive um grande impacto na minha vida, no meu testemunho, é em relação à música. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada em música, então nos últimos anos eu vi nitidamente a evolução do movimento musical em relação à contracultura, né? A transformar o que era bonito em feio, o que era bom em ruim, no que era harmônico para o que é barulho, no que era sensível e gentil ao sensual, ao sexualizado. Então eu participei muito desse movimento por estar no mundo, acompanhar muito essas músicas, então eu via isso acontecendo no mundo, mas nada que se compare ao movimento desses últimos anos especificamente, acho que metade dessa última década, como parece que quanto mais ritualizado, quanto mais diabolizado a situação, melhor, né? Só que quando a pessoa está com a mente cauterizada, a pessoa não enxerga isso. A pessoa enxerga que aquilo é uma expressão artística, que isso é algo que o artista está se expressando nos seus sentimentos, mas né, das suas entranhas, e que é o que ele está trazendo ao seu, né, do seu íntimo, e que todo mundo tem o seu lado sombrio, não percebendo que aquilo na verdade são rituais satânicos, com todos os elementos possíveis, mas a pessoa está com a mente tão cauterizada, ela sucumbiu tanto aos pecados, que quando ela enxerga uma manifestação dessa, para ela é normal. Ela não acha que aquilo seja algo que a incomode, que a impacte. Então ela acaba sucumbindo, ela vê aquilo como uma expressão artística. E quem fala ao contrário são pessoas religiosas, pessoas que são pessoas conspiracionistas, né? E não percebem que cada vez mais rituais estão sendo feitos nos palcos. Tanto que os próprios artistas muitas das vezes falam abertamente sobre as manifestações que eles fazem nos próprios shows, né? Shows que às vezes acontecem até sacrifícios humanos, aonde vidas são perdidas, né? E aonde há movimentos espirituais, aonde pessoas perdem a vida nesses shows. Mas para a pessoa que está com a mente cauterizada, tudo isso não passa de trágicos incidentes, sem nenhuma conexão, né? Nós vemos rituais serem feitos na nossa frente, e quem tem a mente cauterizada não consegue perceber isso. Ela realmente acha que isso é algo da cultura, que é algo que é natural, né? Hoje a cultura ela não pode ser boa, bonita, harmônica, gentil, né? Ela tem que ser rude, ela tem que ser feia, ela tem que ser agressiva, ela tem que ser sexualizada, ela tem que ser violenta, né? Muitas vezes a gente vê muitos elementos de violência, de sexualização, de rituais satânicos, todas essas coisas embutidas em shows, em rituais, mas quando a pessoa está com a mente cauterizada, ela não percebe isso. Então esse é um exemplo muito clássico do que Paulo mencionou que aconteceriam nos finais dos tempos, a respeito de pessoas que apostatariam da sua própria fé e se entregariam a doutrinas de demônios, tendo a sua própria mente cauterizada. Porque o pecado, quando estamos em pecado, o pecado nos venda os olhos, né? E dessa forma nós não conseguimos enxergar a verdade que liberta. E eu falo isso pelo meu próprio testemunho. Muitas das vezes quando mais nova, quando estava mais, não estava tão me relacionando tão diariamente com Cristo, eu não via essas músicas, essas expressões artísticas dessa forma. E ao me conectar com Deus cada vez mais, né, na minha rotina diária, o Espírito Santo foi me revelando isso. Então eu sei na minha pele o que é ter essa mente cauterizada, é o que você no mundo olhar de fora e achar que isso não tem problema, que é só mais uma expressão artística. A partir do momento que você tem um relacionamento com o Espírito Santo, que você, né, dá permissão para ele ir limpando o seu coração,
ele vai tirando as vendas dos seus olhos. E aí você vai percebendo que isso são sim manifestações do inimigo que atua hoje, não só na música, né, mas em toda a cultura, né, em toda a cultura que nos rodeia. Antes, né, alguns anos atrás, você ser contra o sistema, ser contra a cultura, era você ser expressivo, né, era você ter esse choque, né, da era punk e tudo mais. Hoje você vê que você ser contra a cultura é você ser conservador nos seus conceitos, porque hoje é tão normal essa expressão, essa violência na arte, né, na música, nos filmes, na cultura, numa forma geral, que hoje você ser contra o sistema é você ser uma pessoa mais conservadora, para, né, entender o nível de relativização que estamos, né? Mas Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, ele nos afirmou isso, né? Que as pessoas estariam com a mente tão cauterizada que elas realmente não perceberiam que elas estariam se entregando a todas essas doutrinas de demônios. E se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, você tem sim como ajudar essa pessoa, né, através de oração, através dos jejuns, né, para que você consiga resgatar essa pessoa, para que ela possa cada vez mais ter a sua mente aberta, né, que ela consiga se livrar desse circuito tão maligno, né, de ter a sua mente cauterizada. Através da oração, através do jejum, através da intercessão, nós podemos sim ajudar as pessoas que estão nessa situação e fazermos, né, apoiarmos essas pessoas a terem um encontro real com o Espírito Santo, porque ele transforma, ele é capaz de mudar todas as situações. Assim como ele fez comigo, ele é capaz de fazer com qualquer outra pessoa, basta que nós entreguemos a nossa vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, o aceitando como seu único Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, porque aí o Espírito Santo vai dar a mão para essa pessoa e vai levá-la até um encontro real com o Senhor Jesus, e é onde ela vai sentir uma paz que excede todo entendimento, e ela vai sentir uma alegria e um preenchimento de um vazio que só Deus é capaz de preencher. Tá bom, meus amados? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Beijo e que Deus abençoe.